Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Tô aqui com a camisa aí, eu vou sair, mas eu acordei cedo hoje para eu deixar aqui gravado, né? O nosso estudo, né, pessoal? Eu não consigo agora, tá, pessoal? Parar de estar, como é que se diz, estudando com vocês, né? Cada estudo que a gente faz, tá? É porque é a minha maneira de expressar minha espiritualidade, né? E eu sei que isso tem ajudado aqui, vocês aqui do meu canal, tá? Eu vejo muitas pessoas aí me agradecendo, tá, pessoal? Então isso é um combustível, tá? Para eu continuar, né? Me dedicando a isso até, né? Quando Deus permitir que eu esteja aqui, tá? Porque você vê assim, eu fiz a barba, eu com essa cara assim, ah, você é novo, irmão, você, né? Eu já tenho uns cinquentinha, tá, pessoal? Tô caminhando por 60, tá? Né? Já tem uma metade aí de uma caminhada aí, né? Aqui nessa realidade, tá? Então eu não sou tão novo assim, não, por mais que eu aparenta, tá, pessoal? Eu aparenta ter uma aparência novo, mas como é que se diz assim? Eu não me considero novo, tá, pessoal? Mas, segundo a minha aparência, né, as pessoas já viram e já me deram 30, né? 30, 40 anos, tá? Tem pessoas que me deram 30 anos, pensando que eu tinha 30 anos, era novo, tá? Mas não. Eu tenho cinquentinha, tá? Isso é, graças a Deus, né, pessoal? A espiritualidade, a nossa frequência, mantendo a nossa aparência um pouco jovial. Mas você vê aqui que eu já tenho alguns cabelos brancos, né? Tá surgindo, né, pessoal? Não vai evitar, né? O cabelo branco, tá? Apareceu que os cabelos brancos vai ficar aí para dar um tom de grisalho, né, pessoal? Ai, graças a Deus, pessoal. Vamos gravar, né, o nosso estudo agora, acordei cedo, porque daqui a pouquinho eu vou sair aí com minha mãe e tal, para atender, resolver o problema dela lá, tá, pessoal? E é isso, a vida nessa realidade, a gente continua. Enquanto a gente acordar nessa realidade aqui, vamos prosseguir a nossa jornada, o nosso estudo, tá? E é por isso que eu me dedico, sabe, a isso aqui, porque eu sei que isso está ajudando as suas consciências a expandirem, né? A você se tornar uma pessoa melhor, você está servindo a Deus verdadeiramente, tá, pessoal? Então, tudo isso, tá? Você vê que responsabilidade, né? Tá certo, pessoal? Então, vou tomar um pouco de chá aqui, tá? Pra gente continuar o estudo aí. E como é que se diz? A gente prosseguir. Vocês estão acompanhando, né, pessoal, o estudo que a gente está fazendo, né? Vocês estão, como você viu aí, ó, a gente já entrou na parte das escrituras, né? Os evangélicos aqui do meu canal, eles gostam desse estudo, tá, pessoal? Então a gente já entrou no estudo das escrituras, né? É a parte das escrituras e a gente está em que parte, pessoal? Você lembra? Então a gente falou da quinta, a gente vai para a sexta parte. Esse tema rendeu legal, né? Um tema muito bom, tá, pessoal? Que a gente tem que ter conhecimento, né? Para que a gente vibre na verdadeira espiritualidade, não
numa espiritualidade do ego, né? Uma espiritualidade vazia, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá, que muitas pessoas, tá, pessoal, estão vibrando nessa espiritualidade. É isso, como é que se diz? É a maneira, aonde a consciência dessa pessoa está, tá? A gente aí tem que esperar, tá, pessoal? Para que ela seja chamada, desperta, tá? Para ver se ela atende o chamado da espiritualidade dela. A gente tem que também esperar isso, tá? Então, é muitas nuances, é muita frequência, é muita energia. A gente está aqui envolvido nesse mundo aqui de energia, tá, pessoal? Espero que meus vídeos tenham feito você ter consciência para você tomar sua decisão, tá? Espero. Então vamos lá? A gente está falando desse tema, o que é a espiritualidade vazia? Então, o que é que a gente viu aí? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Quinta parte, o que é essa espiritualidade? Ele fala, a espiritualidade vazia é caracterizada pela desconexão da fonte divina e pela experiência de rituais, dogma ou aparência religiosa, sem profundidade interior, sem um propósito genuíno ou uma transformação pessoal e espiritual. Muitas vezes, uma pessoa que está vibrando nessa espiritualidade vazia foca no parecer, então na aparência, no ego, em vez do ser, em vez de vibrar no ser espiritual, que vai resultar em uma desconexão entre a fé professada e a vida prática, sendo, né, preenchida por interesses materiais ou prazeres superficiais. Então, quando você não se preenche com a presença de Deus, né, a conexão divina, o que é que resta para essas pessoas? Se preencher com essas coisas materiais. Prazeres superficiais. Então, tem vários tipos de prazeres aí. Então, você vai buscar, vai... É que eu estava falando com uma pessoa, né? Você vai ter uma fixação em alguma coisa dessa, onde vai trazer o quê? O que os médicos detectam são os vícios. Você está vicioso. Entende? Que é essa fixação da sua consciência por algo que você lhe dá prazer, aonde tem uma energia. Então você está fixado ali naquela coisa. Então, uma fixação ali de querer buscar aquilo. Então, aquilo se torna um vício para você. Entende, pessoal? Então, existe muitas coisas aí, tá? E aí vai depender da pessoa, a consciência dela, o que, aonde a alma dela tá querendo se atrelar, tá? Então, quando você tem a desconexão, você está vazio. Então, o que é que você tenta preencher? Você precisa de energia. Então, a felicidade, pessoal, a completude que a nossa consciência sente é energia. É energia. Então, o que é que você vai procurar? Vai procurar coisas materiais para tentar preencher essa alma, esse vazio dessa alma. Você não sabe que nenhuma coisa material vai preencher. A gente viu isso aqui, né? Tá aí no segunda, terceira parte. Você não vai preencher a sua alma com coisas materiais. Essas coisas materiais só é um comprimento para a nossa felicidade, que é a nossa conexão com o Criador.
Entende? Se você, por isso que tem pessoas que têm coisas materiais, mas está sem a conexão com o Criador, pessoal. O que é que acontece? Ela não se sente completa. Então, vai buscando cada vez mais coisas materiais, achando que suprindo essas coisas materiais é que ela vai encontrar a felicidade dela. E ela está caindo no engano, tá, pessoal? Porque é o contrário, você tem que estar conectado com o Criador e essas coisas materiais vai vir para acrescentar a sua conexão, a sua felicidade. É tudo energia. A gente está procurando energia. Quando você vai procurar as coisas materiais, essas coisas são energia, para que você tenha satisfação na alma. Mas não acontece, tá? Porque essas coisas materiais, ela vai trazer ali um momento, né? A energia, um momento ali, mas não vai ter aquela completude como é a conexão com a fonte divina, o Criador. Entende? Então, a espiritualidade vazia se caracteriza por essa desconexão. Entende, pessoal? E aí as pessoas colocam máscara, aí tem grupos de pessoas religiosas que colocam máscara, aí vive aquele dogma, rituais, aparência, mas ela não tem profundidade, não tem transformação pessoal. Entende? Então tem muitos aí, tá? E eu falei na segunda, terceira e quarta parte as características dessas pessoas. Você assista é para você perceber as pessoas que estão nessa característica, tá? Então, a gente viu isso na primeira, não foi? Segunda, terceira parte. Nossa, rapaz, olha quanta coisa eu li. Quarta parte. Você tá vendo, pessoal? Eu escrevo, leio, e a gente falou a quinta parte, não foi? Nossa, eu fico impressionado aqui. Nossa, o livro, o caderno aqui tá cheio. Olha aí, pessoal. E agora a gente vai para a sexta parte. A gente está nos versículos bíblicos, né? Que a gente parou aqui em João 7, 37 até o 39, que esse versículo fala: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, crê. Então, crê, você crê sem ver, pessoal. A crença é uma coisa que você não vê, mas você crê. E tem aí alguns aí, eu vejo ainda aqui no YouTube, né, os podcasts, eu estava vendo mesmo uns dizendo aí, mas e essa contradição da Bíblia, será que Jesus mesmo existiu? Porque nessa contradição, então, eles estavam procurando chifre na, na cabeça de cavalo, tá, pessoal? Eles estão procurando aí. Por quê? O que é que Cristo fala, pessoal? Para você receber o Espírito de Deus, que é essa água que vai ser derramada na pessoa. Você crê em mim, como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rio de águas vivas. Aí, o que é que João fala? Ele estava falando, referindo ao Espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que mais tarde receberia os que nele cresce. Os que nele cresce. Então, por isso que eu perguntei um dia aqui, tá? Não sei se vocês não me responderam. Eu estou falando, todos agora têm um Espírito Santo, pessoal? Hein? E aí? Entende? Porque tem essas pessoas que eu vi na internet que ela não crê. Então, como é que ela vai poder receber essa água, pessoal?
Não tem como, tá? Então, Cristo deixou bem limitado isso aqui. Então, o Espírito que mais tarde receberia quem nele cresce. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não foi glorificado. Então, ainda Jesus não foi, né, morto, ressuscitado e glorificado. O Espírito só veio quando aconteceu essas coisas. Então, Cristo estava falando do que ia acontecer com as pessoas que crescem nele. Aí tem pessoas hoje que não creem. Então, você acha que ela vai receber o Espírito da verdade? Não pode, tá? Cristo deixou bem clara ao que nele crê. Então, que crê em mim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai fluir esse rio que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Aí o que mais? Sexta parte, pessoal. Vamos lá, vamos caminhando devagarzinho, a gente chega lá. Jeremias 15, ou Jeremias 17, versículo 5 até o 8. Então vamos ler aqui tudo isso aqui para a gente entender o contexto, né? O contexto geral, tá, pessoal? Então a gente precisa ler esse contexto. Tomar aqui um chazinho. Vamos lá? Aí ele fala, Isaías 17, versículo 5 até o 8. Assim diz o Senhor, maldito que confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Então veja, nessa primeira estrofe, olha o que o profeta Jeremias, né, o profeta novo, ele traz, assim diz o Senhor, maldito. Então a pessoa tem uma maldição em quem confia nas pessoas que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Então, pessoas que confiam, né, na força humana, no braço, no que ela tem, nas coisas, então ela está pondo o coração dela nessas coisas, não confiando em Deus. Tá? Então, é isso que está acontecendo com muitas pessoas. E se afasta do Senhor. Então, essas coisas fazem com que você se afaste. Porque você não preenche o vazio com Deus. A sua confiança não está somente em Deus. Tá? Aí ele fala, e como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolado, estéril, numa terra salgada, onde ninguém vive. Então, está no deserto, né, pessoal? Então, você será um arbusto, uma árvore que vai estar plantada no deserto, pessoal. Então, a terra onde ninguém vive é um deserto, onde tem sal, né? Lugar, terra salgada. Então, o sal, você vê que no lugar onde tem sal, não nasce planta, né? Não tem vida ali, né? Ele fala, é como arbusto solitário, então você vai ficar sozinho lá no deserto. O que significa isso? É que a presença, você vai estar sozinho, a presença de Deus não vai estar com você. Você vai estar solitário. Tá? O que ele fala? Solitário, né? No deserto. Então, você vai estar no deserto. Não tem esperança alguma. Então, sem esperança alguma. Por isso que as pessoas que não têm Deus, pessoal, ela não tem esperança. Ela, quando o negócio aqui finda aqui nessa realidade, oh meu Deus, acabou minha vida, acabou minha esperança. Entende? Por quê? Essas pessoas estão sem Deus, estão solitário, estão no deserto, pessoal. Entende? Então a esperança dela é coisa aqui materiais, é coisa dessa vida. Quando acaba essas coisas, pronto, né? Aí acabou a vida dela.
Entende? Então, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados, né? Estéril, então não dá fruta, tem uma esterilidade, né? Numa terra salgada, então a terra salgada é o deserto, né? Onde ninguém vive lá. Só você que está nesse deserto espiritual, né? Porque sem a presença de Deus não tem vida, pessoal. Espiritualmente, o nosso espírito não tem vida. É isso que Deus está falando, entende? Então, o que é que ele fala mais? Feliz é o que confia no Senhor. Então, que coloca a sua confiança no Senhor e nesse Deus, cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor, não é nada material. Entende? É como árvore plantada junto ao rio. Então, é plantada junto ao ribeiro, junto ao rio, ao riacho. Então, você é como uma árvore que sua raiz está bebendo, sugando, né? Esse rio é o Espírito de Deus na sua vida. Por isso que Cristo disse, se você crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Então, você não vai estar no deserto, porque o Espírito Santo está com você. Entende agora, pessoal? Olha a profecia do profeta Jeremias, que está falando sobre esse Espírito Santo na vida da pessoa. Ele vai estar plantado junto ao rio, ao ribeiro, né? Como com raiz que se estende até as correntes da água. Então, a raiz dele vai sugar essa água, que é essa frequência do Espírito. Então, o Espírito, você vai ter a mesma característica, você vai sugar os nutrientes dessa água, o qual vai fazer você florescer e dar fruto. O Espírito Santo, né? Você vai começar a dar fruto. Então, qual é os frutos, irmão? É a maçã? É a laranja? Qual é o fruto que o homem espiritual vai dar? Está lá em Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. Por quê? Ele é como uma árvore plantada junto ao rio e com a raiz que se estende até as correntes de água. Então, a raiz é bem profunda, se estende até a corrente de água para sustentar a vida dessa árvore. Aí ele fala, não se incomoda com o calor e sua folha continua verde. Então, pode ser o dia de verão, aquela árvore ela vai estar dando fruto e com as folhas, né, brilhando, porque ela está pegando nutriente bem profundo, da raiz a água bem profunda. Então é a gente que tem Espírito, a gente absorve conhecimento bem profundo de Deus. E isso faz com que a gente vá crescendo, essa árvore vá dando fruto. Tá? Então ele disse, o calor, né? Não se incomoda com o calor e a sua folha continua verde. Tá novo ainda. É por isso que a aparência é novinha, né? Não teme os longos meses de seca. Então, pode estar, o tempo tá não chovendo, né? Aquela árvore continua a dar fruta ainda no tempo da seca. E nunca deixa de produzir fruto. É isso, mesmo no tempo da seca. Por quê? A raiz dele está profunda, está conectado com essa fonte, esse ribeiro de água, esse rio de águas vivas. Essa é a verdadeira conexão. É para você fazer você sair da espiritualidade vazia, que não tem vida.
né? Senão você vai ficar no deserto, solitário, estéril, não dá fruto e vai morrer lá. Vai secando, vai morrer a árvore, porque não tem água. Tá? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala Romanos 1, versículo 21 e 23. Então, a gente está devagarzinho, né, pessoal? Para vocês entenderem. Você vê a profecia de Jeremias bem profunda, né? Falando sobre o Espírito Santo que vai estar naqueles que são, né? Que confia no Senhor. Então, aquele que crê, confia no Senhor, então ele vai receber esse Espírito, essa água. É uma profecia, mas ele está trazendo o quê? Como uma metáfora sobre a árvore. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que entender as profecias da Bíblia, né? Tudo está em metáfora, né? Então, mas saber o que significa agora para a nossa vida. Tá? Então, o que é que ele fala? Romanos 1, 21 até o 23. Vamos ler aqui, né, pessoal? Eles sabem que Deus é, mas não lhe dão glória que eles merecem e não são agradecidos. Então, tem pessoas, tá, pessoal? Sabe que Deus é poderoso, é o Deus que a gente tem que render glória, mas ele não, como é que se diz? Não se submete, né? Não é agradecido a Deus. Então, mas o que é que ele faz? Além de não fazer isso, ser agradecido, entrar nessa gratidão ao Criador. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolo. Então, pensamento de tolo aí. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Ele diz que são sábios, então, diz que são pessoas sábias, que eu tenho entendimento das coisas, né? Eu sou sabedoria de Deus. Tem aí, muitos aí desses daí, tá, pessoal? Então, diz que são sábios, mas são tolos. Mas eles são tolos. E esse é o pior tolo, né? Aquele que não percebe que nem é tolo. Tá cego, tá, pessoal? Tá cego. Aí ele vem, em vez de adorarem a Deus, né? O Deus imortal, adoram ídolos. É isso, pessoal. Você acha que isso está acontecendo hoje? Ou só foi no tempo aqui dos apóstolos? Adorando ídolos que se parecem com seres humanos. Então, adora ídolo que até se parece com seres humanos. Tá? Então, pode ser os ETs. Tem gente que adora ETs aí. Tá? Os ETs adoram o outro seres humanos. Os evangélicos adoram outros seres humanos, o outro homem. Tá? Um vídeo aí não mente, né? Eu não vou dizer o nome da igreja, tá, pessoal? Que o líder, ele ficava assim e as pessoas vinham sentado no trono, né? Eu contei isso aqui, igreja evangélica, tá? E é conhecida aí, essa igreja aqui é famosa aqui no... Ele sentado no trono e a pessoa vinha, os membros lá, né? Não sei, os obreiros lá da igreja vinha e beijava a mão e o pé, até o pé beijava, igual o Papa, né? Igual como os católicos fazem com o Papa. Você não vê beija a mão e beija o pé? Né? Se curvando diante do homem e beijando. Ah, mas isso é da igreja católica, moção. É da igreja católica? Apareceu a igreja, eu não vou dizer o nome, tá?
porque eles são conhecidos aqui, tá? No entanto, esses povos aí tá metendo processo aí em cima de mim, tá? Me processando, tá? Então, um líder dessa igreja, né, sentado lá, em torno assim, né, ele era o rei, né? Ele era o rei lá, e as pessoas vinham, beijavam a mão e o pé. Então, isso é adoração ao homem, né? O pássaro, então, pássaro, tem gente que adora pássaro, né? Tem um ET aí que se parece com um pássaro. Tem gente que adora esse ET aí, que é tipo um pássaro. E como os animais de quatro patas. Então, tem aí que é parecido com um leão, com um pássaro azul, o ET aí, tá? E tem pessoas que adoram essas imagens aí. E como animal que se rasteja pelo chão. Então, os reptilianos. Tem gente que adora aí os reptilianos. Você entende aqui o que Paulo escreveu, pessoal? Então, são pessoas tolas, né, que deixaram a adoração do imortal, do Deus imortal, o Deus invisível, o Deus verdadeiro, para adorar esses ídolos, colocaram esses ídolos, tiraram a glória de Deus, a glória de Deus. E eles não são agradecidos. E eles até sabem que o Deus, né, todo-poderoso. Então, essas pessoas, pessoal, eu não tenho que essas pessoas se voltem para o Criador mais, tá? Tem gente adorando o homem, tá? E talvez essas pessoas, elas ataquem as pessoas que estão querendo fazer você levar a gente... pessoas que estão fazendo com que você adore o Deus verdadeiro. Você pode ser atacado por essas pessoas. Vão ser usados pelo maligno. Tá, pessoal? Então veja aonde o ser humano caiu no buraco do engano, pessoal, para não render adoração verdadeira a Deus. Porque ele sabe, para você render adoração verdadeira a Deus, você vai ter que ter uma mudança. Vai ter que se arrepender, vai ter que ter uma mudança. E eles não querem ter a mudança, eles não querem fazer a justiça. Eles querem seguir o ego deles, eles querem seguir a maneira, então, entram nessa espiritualidade vazia. Então, procura os seus ídolos, né? Ídolos humanos, ídolos como de pássaro, como de animais, como animais que se rastejam, os reptilianos. Então, você procura aí para adorar. E tem aí, ó, um monte aqui, religiões que tem várias dessas coisas aí. É duro, né, pessoal, essa palavra, mas é para a gente acordar para a vida. Senão, a gente nem está adorando o homem aí, tá? Nem tanto vocês vão querer me adorar aí. Ô, irmão Samuel, oh, aleluia, ele é entonizado, meu Deus. E pior que essas pessoas, né, ficam aproveitando dessa inconsciência dessas pessoas, se colocando, eu fui lá, eu viajei pela nave, eu subi, eu saí no espírito, eu vi lá, pessoal. Então se coloca que ele é especial, tá? Eu sou especial, eu vim trazer a mensagem para você, se coloca. Ai meu Deus, você, ai meu Deus, ele é especial. Ai, aí começa aí a adorar o homem, aí começa a seguir aí. Tem um agora aí que tô vendo muita gente falando nas redes sociais. Eu não vou dizer nem o nome, tá? Mas tem um aí que todo mundo tá dizendo, a mensagem de fulano de tal é isso. Ele que tem o conhecimento de tudo. Tá aí. Tem um grupo aí que eu tô vendo aqui, várias dessas pessoas que tá vendo esse cidadão, tá? E eu já fui ver esse cidadão aí, ele fala algumas verdades, tá? Mas tem outros enganos, porque ele tá
como é que fazendo lá de uma religião, então é um negócio secreto, né? Um negócio de religião, então para você entrar lá, eu vi lá ter que pagar um preço, né? Pagar um preço, então olha aí o dinheiro rolando, então para você entrar para ouvir a mensagem dele, a mensagem que vem dos seres, né? Dos seres evoluídos. Então, para você entrar no grupo, tem que pagar uma taxa lá, né? Um dinheiro para você estar no grupo, tá? Então, eu tô vendo o pessoal desse que entraram no grupo desse cidadão aí, e eles aí nas redes sociais estão fazendo propaganda desse camarada aí, dizendo que é o profeta aí do último dia que veio trazer aí as coisas, que não sei o que, tá? Então, estão começando a adorar aí esse cidadão. Nem vou dizer o nome, tá? É complicado, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E essas pessoas entram. Por que essas pessoas gostam disso, pessoal? E são pessoas que já saíram de um meio religioso, tá? As pessoas saíram de um meio religioso e entraram aí, tão cego, não despertaram, aí tá dizendo agora que tá desperto, mas tá seguindo aí coisa de homem aí. Não tá sendo questionador. Então, será que se questionar esse cidadão, ele vai gostar? As coisas que ele falou que não tem conexão com a verdade que a gente vive? Tem que questionar. Não, mas as pessoas já vão acreditando, vão indo para o grupo fechado, né? Todo mundo aí, só aquela pessoa, só vou ouvir de fulano de tal, ele é o escolhido. É isso aí, pessoal. Está acontecendo na nossa realidade agora. O que mais? Por isso que aqui você não vai encontrar isso, tá, pessoal? Isso, a ser humano vai ter que sair dessa frequência aí. Isso é um engano que já vem perdurando há anos. A gente tem que sair disso, pessoal. Vamos acordar. Já chega desse negócio de estar seguindo fulano, quem. Chega disso. A gente tem um líder. A gente tem um que a gente seguir. A gente tem um caminho a seguir. Acorda para a vida, tá? Aí o que é que ele fala mais? Lucas 8, versículo 13. Vamos ler aqui. Aos que caírem sob a pedra são que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Crê durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. Então existe, né, pessoas, tá, pessoal? Por isso que entra nessa espiritualidade vazia. Por quê? Ela às vezes até crê quando ouve a palavra, ela é isso mesmo, recebe com alegria. Não, é isso mesmo, irmão Samuel. Mas quando a situação vai apertando, tá, pessoal? Ela já começa a não dar glória mais. Quando ela começar a dar glória, aí já quando a situação vai apertando, ela já vai, ai, meu Deus, ai, irmão Samuel, não é assim não. Então, ela às vezes até essa pessoa é aquela que a palavra caiu sobre a pedra. Então a pedra não vai fazer com que crie raiz. Você tem que cair numa terra fértil, a palavra. Essa pessoa tem pedra, tem dureza no coração. Ela não se entregou ainda totalmente. Então a terra dela não é árida, não é uma terra preparada para receber a palavra. É uma pedra, tem dureza, tem um bocado de coisa. Então, às vezes até cai. Então, às vezes até ela se alegra, né? Recebe aquela frequência. Opa, é boa. Poxa, legal, irmão Samuel. Mas depois, quando ela vai caminhando espiritualmente, né? Mas ela não tem raiz. Então, é uma pessoa que não tem raiz. E se não tem raiz, não vai sugar o nutriente, a frequência do espírito. Porque você sabe que a água é o espírito, né?
crê durante algum tempo. Então ela crê ali e recebe uma frequênciazinha, mas depois desiste na hora que a parada começa a apertar. Então, nessa pandemia, pessoal, isso foi mostrado bem claro. Pessoas que não tinham raiz caíram aí. Na hora que veio essa provação aí, que foi a pandemia, né? A dificuldade veio para todo mundo. Mas para alguns que era espiritual verdadeiramente, eles aumentaram a sua fé. E outros caíram. Deus não existe. Entende? Então até no início creram, quando estava ali na boa, mas na hora que veio a dificuldade, caíram. É isso que acontece, pessoal. Tá? Então existe esse tipo de pessoa que é uma espiritualidade vazia do ego, né? Ele tá ali quando tá recebendo bens, recebendo, aí tá tudo bem, aí sim tá glória a Deus, tá? Mas na hora que o negócio aperta, ó, não dá mais glória a Deus, pode até reclamar com Deus pela situação que ele tá passando. É sério, né, pessoal? Você entende agora as pessoas onde está vibrando e a outra que não está vibrando na espiritualidade vazia? Isso é para vocês perceberem, tá? Algo que mais? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Tomar um chazinho. Tomar um chazinho aqui. Ele fala, 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então, Paulo está advertindo aos irmãos, não deixe que ninguém engane você, tá? De modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado. Então, o que é que Paulo está advertindo as pessoas? Não se engane em relação a isso, né? Daquele dia que vai acontecer, né? Mas antes vai virar a apostasia. O que é apostasia? É o engano, o grande engano. Então, o homem do pecado, que é esse homem que é o anticristo, né, pessoal? Muitos falam aí, porque o espírito do anticristo já está no mundo trazendo essa apostasia, esse engano. Mas o homem físico vai ser revelado, esse homem do pecado físico, ele vai ser revelado em um homem. Esse espírito do anticristo, do engano, que ele diz que é o filho da perdição. Então, é o filho que está perdido. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Então, ele se exalta de tudo que se chama Deus. Então, ele quer tomar a glória de Deus. É Satanás. É o espírito do Satanás que vai estar nesse homem. Tá? O objeto de adoração, né? Chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Então, quem é o santuário de Deus agora? Proclamando que ele mesmo é Deus. Então, vai se sentar no santuário de Deus, vai ser proclamado que ele mesmo é o Deus. Então, ele vai estar, né? Vai convencer aqueles que o santuário de Deus, que são as pessoas, que somos a gente, tá? Né? Mas o escolhido, eles não vão enganar. Vai se sentar no santuário dele e professar que ele que é o Deus. Eu que sou o Deus, vocês vão ter que vir me adorar.
mas vai ser uma adoração forçada, tá, pessoal? Se você não me adorar, não fazer isso, é o que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ele estava na terra lá do rei, né? Nabucodonosor. E o que é que o rei disse? Todos vão ter que adorar a minha imagem aí, ó. Você vê que esse espírito do anticristo vem de muito tempo, né? É um espírito. Então entrou ali esse espírito de Nabucodonosor e dizendo: eu sou Deus, vocês vão ter que me adorar. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, pessoal? Era servo do Deus Altíssimo, do Criador. Ele disse: não, o único Deus possível é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo. Eu não sirvo a nenhum homem. Não, mas vocês estão aqui, vai ter que. Quem não me adorar vai ser jogado na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Então, a maioria das pessoas que não era servo de Deus começaram a adorar lá o Nabucodonosor. Oh, meu Deus, não me jogue na fornalha. Oh, eu adoro você. Você é adorável, Nabucodonosor. Eu te adoro. Então, muitos adoraram, mas só que os guardas, os servos de Nabucodonosor, olha, tem lá os 3 rapazes lá que está dizendo que não vai prostrar para adorar sua imagem, não. O rei disse: o quê? Quem é esse daí? É Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele está lá dizendo que não vai se dobrar. Pega ele e lança na fornalha de fogo. Não vai adorar, não? Não, não vou adorar, só adora a Deus. E ele vai nos livrar da sua mão. Então, olha o que os servos de Deus, a fé estava tão grande, né, pessoal? Eles tinham tanta certeza. Então, o que é que eles fizeram? Aqueceram a fornalha e jogaram os 3 lá. E aí esperaram os 3 torrar naquela fornalha. Mas só que quando os guardas olhavam lá para dentro, nenhuma labareda queimava ele. E ainda havia, né, um homem lá, né, parecido com o filho do homem, o anjo. O anjo estava ali protegendo ele do fogo ali. Aí pronto, o rei disse: nossa, esse Deus é poderoso mesmo. E depois mudou o quadro. Então, o que é que o rei falou? Todo mundo agora vai ter que adorar e prostrar e servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá aí, pessoal. Tá aí na Bíblia essa história aí. Tá aí. Então, o quadro se inverteu. Então, em vez de adorar agora Nabucodonosor, foi adorar o Deus de Sadraque que livrou ele da fornalha de fogo. Entende, pessoal? Então, vai acontecer que esse cidadão vai fazer com que os santuários de Deus, né, proclame que ele mesmo é Deus. Então, vai fazer com que os santuários proclamem que ele é Deus. Então, ele vai se assentar lá para dizer, proclamar que ele é Deus e vocês vão ter que adorar. Então, se vocês não receber a marca que vocês adoram esse Deus aí, esse anticristo, esse homem do pecado, que ele está se declarando, se vocês não vão comer nem beber, então, eles vão pegar vocês pelo ventre. E aí, pessoal? Veja bem, viu? Esse homem aí tá para aparecer aí, tá? Porque o engano agora tá grande. Então, Paulo está advertindo que ele primeiro vai vir a apostasia para depois esse homem do pecado se revelar, tá? Então, a apostasia, a maioria vai estar aí no engano, na apostasia, que é essa espiritualidade vazia, a espiritualidade do ego, tá, pessoal? Muitos vão adorar aí esse homem aí que vai se colocar como Deus aí, mas é o homem do pecado,
é o espírito de Satanás. Porque essa é a intenção dele desde a criação do homem, fazer o homem adorar, prostrar ele, servir a ele, porque ele quer tomar a glória do Criador. É isso, é por isso que ele vai se levantar tudo que se chama Deus. Porque ele vai dizer, ele vai se levantar contra e vai dizer, eu que sou Deus, vocês vão ter que me adorar aqui. E aí, quem vai ser agora, pessoal? O Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem vai ser? Se vocês não conhecem essa história, tá, pessoal? Eu espero que leia aí, tá na Bíblia aí. Você vai encontrar aí. Coloca a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá na Bíblia, você vai encontrar aí. Se você dá um Google também, você vai encontrar. A não ser que tiraram da Bíblia, né? Porque a Bíblia que eu li tinha essa história, tá, pessoal? Vê aí, dá um Google aí, vê se você acha. Aí você lê a história, você vai ver o que os servos de Deus, né, pessoal, permaneceu firme. Não prostou, não adorou, só adorou ao Deus Criador do céu e da terra. É isso que Deus quer ver, onde está a sua confiança. Tá? Então, vamos lá? Ele fala, João, 1 João 2, versículo 24 e 25. Então, a gente vai terminar, né, pessoal? E vai dar tempo até de eu levar minha mãe aqui. Já tá próximo aqui 60 minutos, tá? Eu vou ler esse versículo aqui e a gente vai terminar aqui. A gente já está acabando. Daqui a pouco eu vou me preparar para levar minha mãe ali, tá? Então, o que é que ele fala? 1 João 2, versículo 24 e 25. Vamos ler aqui o que é que João fala. Quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, qual que é essa mensagem que João está falando? Ele está falando com aquele que é espiritual, aquele que recebeu a mensagem espiritual. Ele está falando com aqueles, não é todas as pessoas. Aquele que crê em Cristo, tá? Ele está falando para essas pessoas. Então, essa carta foi escrita para essas pessoas. Não é todo mundo, tá? Para essas pessoas que são espirituais. Então, o que é que ele fala? Ele diz, quanto a vocês irmãos espiritual, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, aquilo que vocês ouviram. Então, foi o que é que vocês ouviram desde o princípio do Evangelho? O que foi? Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês. Então, se é que o que vocês ouviram dele permanece em vocês, que é a palavra de Cristo, permanece na sua alma. Então, o que é que ele fala? O que vocês ouviram desde o princípio permanece em vocês. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E é esta a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, foi a promessa lá. Se me amarde, guarda meus mandamentos. E eu e meu Pai viemos para você fazer-me em você morada. Não foi isso que ele falou lá desde o princípio aos apóstolos? É o que João está lembrando aqui, os irmãos. Se vocês permaneceram ainda, não se desviou dessa palavra, né? Se vocês permanecem firmes, o que é que ele fala? Ele fala, vocês também permanecem no Filho e no Pai. Então, você está permanecendo no Filho e no Pai. O Pai está com você, o Filho está com você. Se você, como é que diz? Se ele disse, se permanece em você a palavra de Cristo, o mandamento de Cristo que você ouviu desde o princípio lá. Olha o que é que ele está falando. Então, aí o quê? A promessa que você vai receber, né, que ele nos fez,
é a vida eterna. É claro, né, pessoal? Tá bem claro, tá? O que o mandamento a gente tem que guardar, colocar isso em prática para não ser uma espiritualidade vazia. Porque se você não coloca isso em prática, o mandamento de Cristo, que é do Criador, né? Cristo não vem fazer morada em você, você não tem o Espírito de Cristo, e nem o Pai também. Então você está sem o Pai e sem o Filho. É a pior coisa para a gente, tá, pessoal? Então você vai entrar naquela profecia de Jeremias. Você vai ser um arbusto, uma árvore que vai estar no deserto, solitária, sem raiz, sem receber nutrientes da fonte. Então você não vai estar conectado à fonte. Só pode estar conectado à fonte aquele que permanece guardando os mandamentos de Cristo, que é o mandamento de Deus. Você sabe, né? Qual é o mandamento de Cristo, pessoal? Você que estuda aqui comigo, vocês sabem disso, tá? Espero que vocês coloquem isso no coração e comecem a fruir essa frequência. Porque Cristo vai estar com você e o Pai vai estar com você. E você vai ter a promessa de vida eterna. Tá certo, pessoal? Tá bom? Dá para mais um versículo? Deixa eu ver aqui. Não dá não. Deixa eu ver, o versículo é grande, né, pessoal? Eu tenho que explicar aqui, né? A minha mãe já está perguntando a hora ali. Mas é isso, tá, pessoal? Como é que se diz? Vamos ler esse versículo aqui, a gente vai encerrar, tá? Eu não consigo deixar de ler. Vamos ler aqui. Romanos 8, versículo 9 até o 11. Vamos ler aqui. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em você, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para você, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, dará também vida ao corpo mortal de você, por meio do seu Espírito, que vive em você. Então, por isso, pessoal, quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Então, não vai também ter a vida eterna. Né? Então, ele está falando aqui, se o Espírito de Cristo habita em você, o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo, esse Espírito também pode ressuscitar você com o mesmo corpo de Cristo. Entende? É o Espírito. Então, é por isso que fala que lá para a gente não, né, entristecer o Espírito Santo, porque ele está selado para o dia da redenção. O nosso penhor é o Espírito do Espírito Santo, o Espírito de Cristo na nossa vida. Então, por isso que a gente não tem que fazer para perder esse Espírito, pessoal. Andar nessa frequência. Porque essa é a nossa garantia. Porque o que ele fala, né? Se o que o Espírito de Deus vive realmente em você. Então, será que o Espírito de Cristo vive realmente em você? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive em você, né, o Espírito, você anda nessa frequência, então, embora o corpo de vocês vá morrer, então, corpo físico, né, pessoal? Por causa do pecado,
Então, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, a gente foi recebido por Deus, o Espírito de Deus, né, está vivendo, está fazendo morada em nosso espírito. Então, o que mais? Se você vive se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito, e que vive em vocês. Então, se está vivendo em você o Espírito, esse Espírito tem poder para ressuscitar você como ressuscitou Cristo, com um corpo glorificado, né? Que foi lá, que por isso que o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então, não ressuscitou com esse corpo glorificado. Então, é o que a gente vai ressuscitar com esse corpo glorificado. Porque esse corpo vai dar possibilidade de a gente estar em várias dimensões da realidade que Deus fez. Entende? Entendeu, pessoal? Então, vamos parar aqui, 60 minutos. Agora parou. Agora eu já terminei, agora eu vou lá fazer o serviço da minha mãe, tá? Então, vamos marcar aqui 7ª parte. Amanhã, tá, pessoal? Amanhã é sábado, né? Se Deus quiser, amanhã a gente continua, tá? Então, eu vou terminar aqui, tá? Porque minha mãe já tá perguntando a hora, eu vou dizer a hora a ela, tá? Tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!